Um beijo para você, Evelyn Rodrigues, sempre trazendo aí boa informação para a gente. E agora eu quero bater um papo com ele. Ele que é um professor que faz coisas incríveis na sala de aula, não é não, Arnaldo Neto? Que bom ter você aqui com a gente. Você é quadrinista, ilustrador e fanzineiro. Olha, eu estou encantada com o teu trabalho, viu? Seja bem-vindo. Olá, Cícero, é um prazer estar no teu programa e eu que agradeço pelo convite. Me conta como é que funciona. Vamos agora conversar com o pessoal de casa, porque eu apresentei você, falei, gente, ele apronta na sala de aula. Porque enquanto você está ali dando aula para o pessoal, né, você vai fazendo ilustrações. Como é que surgiu isso? Mas tem um detalhe em tudo isso. Eu conheci já o seu pai, que esteve aqui no nosso programa. Então, Cissa, eu com o desenho, na verdade, eu nunca parei de desenhar. Eu desenho desde sempre. Mas o desenho na educação, ele foi para eu desenvolver essa ferramenta, né, pedagógica que eu uso em sala de aula, porque quando eu ingressei, faltavam livros didáticos e coisas especializadas, né? Porque as crianças, elas são diversas. Então, você tem aquele aluno que aprende mais rápido, tem aquele aluno que aprende devagar, tem aqueles alunos que são da inclusão, que normalmente eles não estão incluídos. Então, eu ingressei numa escola do interior de São Paulo, num bairro muito pobre, onde as crianças não tinham acesso à cultura, a lazer, cinema. Que cidade era essa? Eu ingressei em São Simão. Sim, aqui pertinho. Muito próximo. Um beijo para todo mundo de São Simão, a nossa região ligada aqui no Nosso Tá Com Tudo. Sim, eu leciono lá ainda hoje, né, na rede particular, né, não estou mais na rede pública lá. Mas, e o que aconteceu? Eu comecei a desenvolver o meu próprio material. Por falta de material e recurso, como é que eu ia ensinar, por exemplo, o feudalismo para uma criança que não tinha acesso à cultura, cinema, livros? Então, eu comecei a construir meu próprio material didático, impresso e na lousa. Então, eu percebi, né, que, além do conteúdo, eu consegui resolver um outro problema, que era o problema da indisciplina em sala de aula. Porque toda criança, ela gosta de desenhar, seja no Amazonas, na China, em São Simão, em Ribeirão Preto, todo mundo gosta de desenhar. Então, quando eles veem o desenho, eles começam primeiro, eles tentam copiar o desenho. Então, eu tento fazer um desenho muito simples para que eles possam tentar copiar. E, a partir daquilo, eles vão entender o que é aquilo. Então, eles vão para o texto e depois eles começam a se interessar e se encantar pela disciplina de história, que esse é o mais importante. O objetivo é o aprendizado. Ô, Arnaldo, eu comecei aqui o programa falando que o seu pai já esteve aqui no nosso programa. Para o pessoal de casa entender um pouco mais sobre isso, olha só, filho de peixe, peixinho né? Não poderia fugir, né? Meu pai, ele publica, né, desde os 14 anos dele, de idade, e eu comecei mais ou menos a publicar com essa mesma idade, mas eu desenho desde sempre, né? Eu sempre desenhei. Então, tem o meu trabalho que eu faço em sala de aula com os alunos e tem as minhas publicações, os fanzines que eu faço junto com meu pai, que é o Arnaldo Zine, que nós temos 3 edições, e algumas publicações, né, como no selo RPHQ, que é um selo de quadrinistas aqui de Ribeirão Preto, quadrinistas que passaram por Ribeirão ou estão em Ribeirão Preto, que nós temos algumas edições aí que foram premiadas e finalistas de prêmios importantes aqui no Brasil e fora. O Arnaldo, você falou que faz, em parceria com seu pai, fanzines. Isso. O que são fanzines? Os fanzines, eles são publicações artesanais. O fanzine surgiu na década de 30 nos Estados Unidos, com os fãs de ficção científica, e na época não tinha imprensa especializada que falava sobre isso. Então eles trocavam cartas, e a partir dessas cartas surgiram publicações. Depois ele teve uma retomada nos anos 70, com o movimento punk, onde a imprensa hegemônica não tratava dos assuntos de juventude. Então, eles começaram, eles mesmos, a fazer essas publicações para divulgar bandas. E ele chega no Brasil em 1965, na cidade de Piracicaba, com o Sr. Edson Rontani, e chega na cidade de Ribeirão Preto no comecinho dos anos 80 com meu pai. Meu pai é o primeiro fanzineiro aqui de Ribeirão Preto, ele que trouxe o fanzine para Ribeirão Preto. Eu comecei a publicar fanzines a partir dos anos 90. Em 1994 foi a minha primeira publicação. Inclusive, eu tenho aqui a minha primeira publicação, que é de 94. Bom, você também é ilustrador oficial de uma incubadora cultural. Eu gostaria que você contasse mais sobre isso na tua vida aí. Tá. O projeto Incubadora Cultural é um dos projetos que eu ilustro, né? É um projeto da professora
Elaine Assolini, da USP, da professora Heloísa, e do Dr. Camilo, professor de medicina da faculdade da USP. Então, eles têm um projeto, né, no qual eu faço parte como ilustrador e um dos organizadores, né, um dos coordenadores, mas na parte de ilustração. São os alunos escrevem textos, e esses textos são selecionados, e os textos selecionados eles vão para um livro, né, um livro que tem ISBN, tem um lançamento, isso tudo para incentivar a leitura e a escrita nas escolas públicas e nas escolas da rede privada de ensino de Ribeirão Preto e da região. Arnaldo, eu posso olhar Claro. algum material seu aqui? Claro, todos. Nossa, tem tanta coisa, gente. Algumas Olha coisinhas aí. Nossa. Essas coisas mais emblemáticas aí. O Arnaldo, sobre essa frente, né, que é a cultura, a educação, a literatura, você acha que, para melhorar ainda mais os nossos jovens, as nossas crianças, esse pode ser um dos caminhos, a ilustração? Ela pode ser um dos caminhos. O que acontece? Às vezes, no caso da educação, os professores eles ficam muito preocupados em relação à indisciplina em sala, entre outros temas, né, com a questão da digitalização. Mas, às vezes, o que acontece? Né, uma das ferramentas que podem ser usadas é o próprio desenho, a ilustração. Por quê? Porque o aluno ele aprende por associação. Foi como eu aprendi. Eu tinha muita dificuldade em decorar textos, em decorar matemática, mas eu fazia um desenho e ao lado do desenho eu fazia o texto. E eu aprendia por ilustração. Outra coisa, o aluno, quando ele desenha, ele é o protagonista. Normalmente nas escolas, os alunos são só receptores de conteúdo. Quando o aluno desenha, quando o aluno cria um fanzine, ele é produtor, ele se torna protagonista do conhecimento. Quando ele se torna protagonista, aquilo faz sentido para ele. Fazendo sentido, ele acaba aprendendo. E aprendendo dessa forma, de forma lúdica e prazerosa, ele jamais esquece. Você sabe que você falou que as crianças elas têm uma facilidade maior quando aprendem por associação. Eu acho que não são só as crianças, não. Em muitas situações da minha vida, eu aprendo algo por associação também. Eu estou vendo aqui, Arnaldo, esse especial da Primeira Guerra. Foi um trabalho muito bacana, hein? Esse especial Primeira Guerra Mundial, ele inclusive está num livro que foi lançado pelo Max Wagner e outros historiadores, inclusive o Gilberto de Abreu, né, também, e, entre outros. Foi o seguinte: tem pouca coisa sobre a Primeira Guerra Mundial. Tem muita coisa sobre a Segunda Guerra, mas sobre a Primeira tem pouca coisa. Então, eu e meu pai, nós fizemos um trabalho de pesquisa histórica e pegamos tudo que tinha de principal, de essencial, que aconteceu durante a Primeira Guerra, e especificamente na cidade de Ribeirão Preto, e colocamos isso em um fanzine. E aí, né, isso vai para a mão do aluno, né, e o aluno ele se encanta, né? Ele aprende, ele lê, relê, ele copia, ele ele desenha. E, né, ele acaba se interessando pelo conteúdo de história. Sem perceber, brincando, ele acaba aprendendo. Perfeito. Arnaldo Neto, você esteve também na Feira do Livro que aconteceu aqui em Ribeirão? Sim, eu estou na programação da feira desde 2015. Né, esse ano também estive na feira, né, com fanzines. Né, a gente participei de uma oficina de fanzines para alunos de escolas de ciclo 1. Normalmente eles esperam, né, essa data, né, para nos encontrar. É um encontro muito, muito gostoso, né, com as crianças, né, com os fanzines, com as escolas. Bom, eu estou aqui conversando com você ao mesmo tempo, batendo um papo, eu conhecendo um pouquinho mais do seu trabalho, e eu não consigo parar de ver os seus trabalhos aqui nas minhas mãos. Realmente faz a diferença, isso chama a atenção e prende a nossa atenção. E, consequentemente, a gente aprende. Com certeza. Essa que é a ideia, né, Cissa? O aluno se encantar com o desenho, com a ilustração, e também ele colocar a mão na massa. O que é o fanzine? É o faça você mesmo, entendeu? Então, o que acontece? Os alunos, aí, se você ver, tem trabalhos de alunos. O mais importante não é o que eu faço, mas o que eu estimulo o aluno a fazer. O importante é o fazer do aluno. Quando ele está fazendo, quando o aluno está desenhando, quando ele está escrevendo, ele está criando o mundo. E tem um trabalho também que é de interpretação. Quando o aluno ele cria um personagem, ele está desenhando, ele empresta a voz dele para aquele personagem. Então, tem todo um trabalho de interpretação, de criação. Então, você faz uma formação completa e você inclui, né, aqueles alunos, principalmente os alunos que
tem alguma dificuldade de aprendizagem, normalmente o fanzine, como ele é feito de forma coletiva, né, um desenha, outro escreve, um recorta, um cola, porque no fanzine tem quadrinhos, mas tem textos, tem poesias, tem colagens. Então, você articula com os alunos, né, eles trabalham em agrupamento, então o aluno acaba incentivando e ajudando o outro. Aquele aluno que é mais tímido, ele passa a ser mais colaborativo, aquele aluno que tem problema de disciplina, ele acaba se enturmando, ele muda a postura dele em sala de aula, e aqueles alunos que têm alguma dificuldade de aprendizagem, eles acabam se integrando com os demais alunos da sala. Bom, você, assim, toda essa turma de alunos, há quanto tempo você leciona? Eu leciono há mais ou menos uns 10 anos. Olha só. Eu era de outra área, faz muito pouco tempo que eu leciono em comparação a muita gente aí. É tempo, mas mesmo assim é muito tempo aí. Tempinho. E algum desses alunos ali já seguiu ou mostrou alguma coisa, algum interesse, uma inclinação para ser um ilustrador, para ser um escritor? Já. Vários alunos, eu tenho alunas minhas que começaram a escrever em plataformas digitais e acabaram publicando livros. De vez em quando a gente encontra alguém que fala assim, eu vi sua palestra, sua e do seu pai, ou sua e do seu grupo e tudo mais, e aquilo me incentivou a fazer, ir para uma área ou para alguma outra área e tal. Isso é muito legal, isso sempre acontece. Quando a gente encontra os alunos, né, que às vezes a gente não lembra mais, mas o aluno ele nunca esquece. Porque todo professor ele é impactante na vida do aluno, de forma positiva ou negativa, mas a gente não passa despercebido. Mas é muito legal quando o aluno fala assim, nossa, eu fiz isso por tua causa. Isso é muito legal. Arnaldo Neto, adorei conhecer o seu trabalho, conhecer a sua história. E agora é hora de nós chamarmos uma pessoa que você conhece, viu? Você estudou com ele. Sabe quem? Quem? O Danilo Barbosa. O Danilo, estudei com ele no ciclo 1, da primeira série até a 4ª série. Você sabe o que o Danilo traz agora? Dicas de bons livros. Eu gostaria que você olhasse para aquela câmera ali e chamasse o Danilo. Danilo, vem.